E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo um pouco mais diferente. Esse é um top 10 de mangas coreanos onde o protagonista é muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Em 10º lugar está Kill de Hero. Um dia um mundo se transformou em um jogo, dungeons e monstros apareceram nas cidades e algumas pessoas receberam a autoridade dos deuses de se tornarem jogadores. O mestre de uma guilda muito famosa, conhecido como o Messias, onde todos acreditavam que ele traria salvação ao mundo. O protagonista, conhecido como Jun-Li, acreditava nele e se tornou em um de seus companheiros. Mas ele não era um herói nem mesmo um Messias, como o mundo considerava. Ele é apenas um herói nojento com a ambição de governar o mundo, e quem não concordava com ele era morto. Como isso, Jun-Li morre por sua lâmina dentro do que seria a última dungeon para salvar o mundo. Mas no seu último suspiro ele escuta iniciando o jogo, e ele volta ao passado, quando ainda não tinha despertado como jogador. Mas agora as coisas serão diferentes com o conhecimento adquirido em sua vida. Ele treina bastante para ficar muito forte e conseguir os melhores itens antes de todo mundo. E dessa vez ele quem caçará um Messias para se vingar. Em 9º lugar está T-Blade Evolution. Em um mundo onde várias pessoas despertaram poderes para poderem lutar nas dungeons, o protagonista é um jovem garoto que despertou a habilidade de cura, onde não é muito útil. Um dia ele acaba entrando em uma dungeon junto com seu grupo, mas de repente aparece um monstro muito poderoso que acaba aniquilando todos do seu grupo. Em seus últimos momentos de vida, ele consegue acertar a espada no coração do boss, e acaba matando ele, conseguindo terminar uma missão secreta com condições absurdas, e com isso ele ganha a lâmina da evolução, uma adaga que evolui junto com seu portador. Quanto mais monstros ele derrota, mais forte ele fica e sua adaga também. Mas por causa disso ele começa a fechar dungeon sozinho, e com isso outras pessoas ficam de olho nele e também acham que é mentira pois sua classe é de cura. Mas após desafiar uma ranker alto com habilidades de lutas no duelo, ele mostra para todos sua verdadeira força, e com isso ele consegue vários inimigos poderosos. Agora ele tem que ficar muito mais forte para não ser morto. Em 8º lugar está Dungeon Reset. O protagonista, conhecido como Jeong, é transportado para um mundo que parece com um jogo, junto com um grupo de pessoas. Um coelho fala para eles as regras onde eles têm que sobreviver a essa fase e encontrar e matar o boss para ir para o próximo local, para que eles possam encontrar a saída. E se desobedecer, o coelho é morto brutalmente. Jeong, por ter uma classe de suporte, não pode ajudar muito nas batalhas. Com isso, alguns dos seus companheiros acham que ele é um fardo. Um dia o seu grupo acaba encontrando armadilhas muito perigosas, e enquanto fugia, Jeong acaba caindo em uma armadilha e tem um ferimento fatal. Seus companheiros acabam fugindo, deixando ele lá para a morte. Quando ele está prestes a ser morto, seu grupo mata o boss, e quando o boss é morto, a dungeon começa a resetar para os próximos players. O sistema, achando que ele está morto, ele não avança para o próximo local, ficando bugado na primeira fase. Com isso ele começa a explorar e aprender mais coisas sobre esse novo mundo, e ele também consegue aprender várias habilidades novas e acaba ficando bem forte e sem se preocupar com as regras desse mundo, pois ele faz o que quiser pois é um player bugado. Em 7º lugar está Indie Sorcerer King. Há 10 anos uma horda de monstros de uma fenda formada pela distorção do tempo e espaço iniciou um ataque contra a humanidade. Assim que se abre esse portal, as pessoas começam a despertar seus poderes e iniciam uma caçada aos monstros em busca de dinheiro e fama. O protagonista, conhecido como Sungon, está à procura de dinheiro devido à doença de sua mãe. Ele arruma um trabalho altamente perigoso, ajudando na caçada desses monstros, bancando a isca para os caçadores, mesmo fazendo isso 4 vezes no mês. O dinheiro não era muito, mas um dia ele é gravemente ferido por um monstro e relembra sua vida passada como o rei dos feiticeiros que morreu em uma luta. Com isso ele consegue todas as memórias do rei dos feiticeiros da sua vida passada. Agora, com seu novo poder esmagador, seu nome começa a aparecer pelo mundo todo, onde ele começa a fechar dungeons de ranker salto sozinho. Agora, com seu alto conhecimento sobre a magia e juntamente com a nova tecnologia do mundo, ele consegue aumentar ainda mais sua força, virando praticamente o deus desse mundo. Em 6º lugar está Overgeared. O protagonista, conhecido como Shin, tinha uma vida miserável, onde ele tinha que trabalhar duro para conseguir um pouco de dinheiro. Ele teve até que trabalhar no jogo de realidade virtual que ele joga chamado de Satisfy, onde ele teve que ralar duro para deixar seu personagem um pouco forte. Mas as coisas começam a mudar em sua vida sem esperanças, quando seu personagem descobre uma missão em uma caverna, onde ele encontra um livro raro de Pagma, que o torna em um jogador com uma classe lendária. São poucos que têm uma classe lendária nesse
jogo, essa classe é conhecida como o descendente de Pagma. Pagma foi um ferreiro lendário que criou armas muito poderosas, mas após conseguir essa classe lendária, seu personagem foi resetado onde ele perdeu todos os levels que passou anos para conseguir. Mas quando ele começa a aprender sobre sua nova classe, ele percebe o quanto poderosa ela pode ser, onde ele consegue construir armas e armaduras de níveis muito altos e com atributos muito acima do ferreiro top 1 desse jogo, e quanto mais ele melhora sua classe lendária, ele consegue fazer itens muito mais melhores, e por causa disso muitos guerreiros poderosos começam a procurar esse novo ferreiro lendário. Em quinto lugar está Survival Story. O protagonista conhecido como Ryo era apenas uma pessoa comum que havia acabado de ser dispensado do serviço militar quando misteriosamente foi transportado para outro mundo de fantasia, deixado para morrer sozinho. Ele continuou com o objetivo de sobreviver e ficar mais forte em um mundo repleto de monstros. O problema é que seu guia, que deveria ser o seu sistema de ajuda para sobreviver nesse mundo, estava todo bugado toda vez que ele chegava no level 4, resetava e voltava pro 1 e precisava chegar no level 5 para sair do tutorial, mas as estatísticas continuavam aumentando mesmo com o level retrocedendo toda vez, fazendo ele ficar mais de 10 anos preso no tutorial. Como suas estatísticas não resetava, ele ficou como uma força muito poderosa e os monstros do tutorial se ajustava de acordo com a força da pessoa, onde eles ficaram muito poderosos também. Após muito tempo ele consegue sair do tutorial e ir para o mundo principal. Apesar de ter um level muito baixo, sua força nem se compara. Agora ele começa sua jornada nesse novo mundo de fantasia onde os players não são bem-vindos. Em quarto lugar está de Great Maze Repuns. Um jovem garoto chamado Blake é o pior aluno de uma academia muito famosa. Por ser de uma família nobre, ele é a vergonha da sua família. Por causa disso ele sofria muito por outros alunos, sem aguentar tudo o que estava acontecendo com ele. Um dia ele acaba encontrando com outra alma, de um mago lendário que estava preso há 4.000 anos após desafiar um deus. Sem suportar mais sua vida, Blake acaba optando pela morte, e deixa seu corpo para o grande mago Lucas, que é capaz de se libertar de sua prisão eterna e reencarna nesse corpo do menino. Nessa nova era, os magos atuais estão em um nível muito abaixo de quando ele ainda estava vivo, onde foi escrito várias lendas de magos muito poderosos sobre Lucas e seus amigos após eles morrerem, mas por causa do corpo frágil de Blake, ele tem seus poderes limitados. Com isso ele tem que treinar bastante novamente para recuperar todos seus poderes e se tornar o mago mais forte do mundo. E com isso começa a nova jornada do grande mago Lucas, que retornou após 4.000 anos em busca de sua vingança. Em terceiro lugar está Second Life Hunter. O protagonista, conhecido como Iron, estava com seu irmão desaparecido há 5 anos. Acabam encontrando o corpo dele morto com alguns objetos. Iron começa a olhar os pertences de seu irmão e encontra um relógio. Quando ele toca nesse relógio, todas as respostas para seu desaparecimento repentino 5 anos atrás é mostrada. Ele entrou na Torre do Deus do Sol, onde quem chegar no topo terá qualquer desejo realizado. Mas quando estava perto de chegar no topo, seus melhores amigos o traíram e o mataram pelas costas. Com isso ele ganhou o poder de suceder seu irmão e ganhar uma habilidade muito forte. Com isso ele é convocado para ser um player e pode subir na torre também. Com sua mãe morta, ele decide subir na torre e buscar todos aqueles que ajudaram na morte de seu irmão e matar todos para vingá-lo. Com isso ele começa sua jornada de vingança, mas por causa de ter adquirido toda a experiência do seu irmão, ele acaba se tornando muito forte, e quanto mais ele sobe na torre, mais forte ele fica, e não parar até que tenha matado todos que apunhalaram seu irmão injustamente. Em segundo lugar está The Last Human. O protagonista, conhecido como Tianchen, é o último humano vivo em uma cidade infestada de zumbis. Quando ele está prestes a morrer, ele acaba voltando 10 anos para o passado, onde ainda não tinha começado os zumbis, que é causado com a queda de um meteoro misterioso que contém umas pedras onde se alguém toca ela é capaz de transformar em zumbi. Tianchen, assim que volta, ele tem em mente para mudar seu passado para não ser morto no futuro. Ele logo ajuda seu melhor amigo que tinha morrido, treinando ele para poder lutar contra os zumbis, e como ele tem bastante conhecimento sobre as pedras do meteoro, onde se usar elas adequadamente, é capaz de evoluir seu corpo para ficar muito mais forte. Ele também acaba conhecendo uma garota que é filha de um amigo dele do futuro, que acaba se juntando a seu grupo. Agora eles têm que sobreviver a um apocalipse e ficar muito mais fortes, pois a cada tempo que passa os zumbis também evoluem ficando muito poderosos. Mas Tianchen, com seu conhecimento, treina seu corpo ao limite, onde consegue evoluir muito rapidamente, ficando também
muito poderoso e com isso participa de batalhas intensas e fodas. Em primeiro lugar está Solo Leveling. Um dia um portal que conecta o mundo real com o mundo dos monstros se abre, com isso algumas pessoas comuns receberam poderes para caçar os monstros dentro desses portais. Eles são conhecidos como caçadores, porém nem todos os caçadores são fortes. O protagonista, conhecido como Jinwon, é um caçador de rank. Ele é alguém que tem que arriscar a própria vida nas dungeons mais fracas. Ele é conhecido como o mais fraco do mundo. Ele não possui nenhuma habilidade muito especial e sua força é muito pequena, e com isso ele mal consegue dinheiro nas dungeons de baixo nível. Mas as coisas começam a mudar quando ele e seu grupo encontram uma dungeon escondida de maior dificuldade. Após uns acontecimentos, enquanto aceitava a morte, ele ganha um novo poder de se tornar um jogador, onde todo monstro que ele mata começa a dar experiência, e com isso ele começa a subir de níveis e suas estatísticas aumentam bastante. Ele também começa a receber missões do sistema, umas que são muito difíceis, mas com recompensas muito boas. Com isso ele muda completamente, passando do ser mais fraco do mundo ao mais forte. Ao decorrer da história, ele vai ganhando habilidades muito poderosas. Uma das suas principais habilidades é necromância, onde ele monta seu próprio exército, sendo capaz de fazer dungeons de levels muito altos sozinho. Com isso ele participa de batalhas muito fodas e muito bem desenhadas. Um dos meus favoritos, recomendo muito.